E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos estudando a grafia dos verbos terminados em an, com M, e ão, aótio. Qual que é a diferença dos dois, pessoal? Basicamente, o an, terminado com M, indica que a ação aconteceu no pretérito perfeito, ou seja, no passado. Por exemplo, ontem eles jogaram Valorant comigo. Essa ação aconteceu no passado. Então, nós devemos completar o verbo com an, M no final, sempre ligado ao passado. E lembrando que essas formas an e ão indicam terceira pessoa do plural, ou seja, eles ou elas, tá? Agora, a terminação ão, a, o, tio indica que a ação acontecerá no futuro do presente, tá? Quando que vai acontecer? Algum dia. Pode ser amanhã, depois da manhã, tá? A ação ainda não aconteceu, ela vai acontecer. Por exemplo, amanhã eles jogarão Valorant comigo. Entendeu? Essa ação ainda não aconteceu, pois ela acontecerá só amanhã. Então indica futuro. Logo, o verbo deverá ser completado com ão, a, o, tio. Certo? Bom, basicamente é isso, pessoal. Agora nós vamos partir para as atividades lá na apostila, na página 24. Lembrando que é o volume 2, tá? Peguem a apostila para acompanhar. Então, lá no segundo exercício, ele está pedindo o seguinte: com relação aos verbos destacados a seguir, faça o que se pede. Então, aí vocês têm duas frases. Pai, onde vivem as pessoas que não nasceram? Pai, onde vivem as pessoas que ainda nascerão? Letra A. Pelo contexto, é possível entender que a forma verbal nasceram está no tempo presente, passado ou futuro, pessoal. Nasceram, como nós vimos lá, indica passado. Então, está ligado ao passado. Pelo contexto, é possível entender que a forma verbal nascerão está no tempo presente, passado ou futuro, pessoal. Terminou com ao ativo, então está ligado ao futuro. Certo? Muito fácil esse exercício, né? Lá no exercício 3 está pedindo para completar os espaços do quadro. Então aí vocês têm duas frases também. Na primeira frase, a forma verbal está flexionada no pretérito perfeito do indicativo, indicando uma ação no ponto final. Então, se a gente voltar lá no exercício anterior, nós tínhamos esses dois verbos, nasceram e nascerão. Então, na primeira frase, nós tínhamos o nasceram, que indica uma ação no passado, certo? Já na segunda frase, a forma verbal nascerão está indicando uma ação no futuro. Fácil também, né, pessoal? Tranquilo até agora. Agora, no exercício 4, está pedindo para completar os espaços com o verbo dado entre parênteses, fazendo as relações adequadas entre os termos. Então, aí vocês têm a frase e o verbo entre parênteses, a gente vai ter que conjugá-lo. Então, letra A. Quando ele chegou, as fãs para pegar autógrafos. Então, nós temos o verbo correr. Então, as fãs fizeram o que, pessoal? Elas correram. Como que eu sei, professor? Olha aqui, quando ele chegou. Então ele já fez ação no passado. Se a ação aconteceu no passado, as fãs também correram. Fizeram ação do passado de correr. Então, correrão. Perdão pela voz, pessoal. Letra B. Muitos já jornais de hoje. E aí? O que está querendo dizer aí? Muitos já leram. Já deu a ideia de que as pessoas leram o jornal. A ação aconteceu já, está no passado. Letra C. Ontem, as entrevistas. Reprisar. Então, ontem ligado ao passado. Então, ontem reprisaram as entrevistas. Para quem não sabe, reprisar é passar de novo. Letra D. Alguns o filme na semana passada. Verbo ver. Como que ficaria? Alguns viram o filme na semana passada. Aconteceu no passado a ação.
Letra E. Esqueci de colocar as próximas letras, tá, pessoal? Mas eu vou falando. Quando ele chegar, as fãs para pegar autógrafos. Então, quando ele chegar, ele chegou já? Não, vai acontecer no futuro. Então, as fãs farão o quê? Correrão. Também viram a diferença, né? Uma aconteceu no passado, agora aconteceu no futuro. Próxima. Letra F. Muitos ainda os jornais de hoje. E aí? Muitos ainda lerão. Aqueles que ainda não leram, eles lerão. Acontecerá no futuro. Letra G. Amanhã os debates. Quando que vai acontecer essa ação? No futuro. Então amanhã reprisarão os debates. E letra H. Outros o filme na semana que vem. Então, alguns já viram, outros verão. Vai acontecer no futuro. Não é o clima, tá, pessoal? Nem a estação climática aí. É o verbo conjugado. Então não se confundam. Número 5. Complete os espaços de acordo com as suas conclusões sobre os verbos usados na questão anterior. Então aí na letra A vocês têm os verbos que dão sentido e correção às frases de A até D foram conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo, pois estão remetendo a ações no passado. E letra B, os verbos que dão sentido e correção às frases de E até H foram conjugados no futuro do presente do indicativo. Fácil demais, né, pessoal? Agora, atividade lá na página 27, tá? Virem aí as páginas e cheguem lá na 27. Lá no exercício 16 está pedindo para escrever C para as afirmativas corretas e I para as incorretas quanto ao tempo verbal. Então vamos lá. Então, na primeira frase nós temos: os cidadãos não mais jogarão lixo nas vias públicas. Lembrando, ó, plural de cidadão não é cidadões, tá, pessoal? É cidadãos, não se esqueçam disso. Então, não mais jogarão lixo nas vias públicas. É a ação que vai acontecer no futuro. Perfeito. Número 2. Os cidadãos costumeiramente jogavam lixo nas vias públicas. Opa, então a ação acontecia no passado. Então está correta. Muito bem. Número 3. Desde que a multa foi determinada, os cidadãos não mais jogarão lixo nas vias públicas. Opa, a multa foi determinada, aconteceu no passado. Então a ação aqui também deve acontecer no passado. Então essa aqui está errada. Ficaria: o cidadão não mais jogaram lixo nas vias públicas. Número 4. As autoridades acreditarão que aquela seria a solução para o problema. E aí, faz sentido? Acreditarão que aquela seria? Não, né? As autoridades acreditaram que aquela seria a solução para o problema. A ação aconteceu no passado. Então aqui está errado. Número 5. Outras cidades já manifestaram interesse em aplicar programas parecidos. Opa, olha aqui. Já manifestaram interesse em aplicar programas parecidos. A ação aconteceu no passado. Então está correta. Se as populações forem educadas, futuramente não jogarão lixo nas vias públicas. Quando que elas não jogarão lixo? Futuramente, ligado ao futuro. Então isso também está correta. E o último exercício da aula de hoje, número 17, está pedindo para escrever frases com os verbos a seguir na terceira pessoa do plural dos tempos indicados. Então lá na letra A você tem o verbo namorar no pretérito perfeito. Então o professor criou a seguinte frase: eles namoraram por um bom tempo. Tranquilo, né? Passado, AM. Letra B. Dançar, futuro do presente. O professor criou a seguinte frase: elas dançarão na abertura do show. Se é futuro, AO, Letra C. Vender, pretérito perfeito. Os rapazes venderam todo o estoque de comida. Passado, AM. Letra D. Prender, futuro do presente. E aí? Os policiais prenderão o suspeito na manhã seguinte. Ligado ao futuro, AO, Letra E. Repartir, pretérito perfeito. As crianças repartiram lanche comigo. Passado, AM. E a última, cumprir.
futuro do presente. Os bandidos cumprirão 12 anos de prisão. Então, AO, tio, ligado ao futuro. Certo, pessoal? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Foi um conteúdo tranquilo. E com isso nós finalizamos o capítulo 4 desse volume 2, tá? Na próxima semana nós estudaremos o capítulo 5. E aí como fica a tarefinha para o dia 15/6, na próxima segunda, os exercícios 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Parece que são muitos, mas são bem fáceis, tá? Mais ou menos seguindo essa ideia que nós estudamos nessa aula, das páginas 24 a 27. Qualquer dúvida estarei disponível no plantão e no Classroom. Qualquer coisa vocês me procurem e tirem as dúvidas que eu vou estar por lá. Até a próxima semana, pessoal!